Olá, bem-vindos ao programa Vida Acadêmica, o programa que leva a academia até você. Hoje estamos aqui nos estúdios do Uninter, entrevistando o professor Eduardo Gomes, que é professor da casa do Uninter, é graduado em Direito, é mestre em Direito pela Federal, é doutor em Direito pela Federal e fez um estágio pós-doutoral na UFRJ, com estudos em Barcelona. Isso, professor? Isso, para mim é um prazer, professora Vanessa, estar aqui e compartilhar alguns momentos justamente com você e com a academia, com os nossos alunos especialmente. Muito obrigada pela tua participação. O professor Eduardo Gomes, ele transita por vários setores aqui do Uninter, exatamente porque trata da questão dos direitos humanos, o direito tanto... entra no curso de Ciência Política, quanto no curso de Direito propriamente, na pós-graduação também, é professor de mestrado em outra instituição também. Exatamente. E o que fez o professor ir para esse campo do direito? Veja, na verdade, se a gente começar desde o que hoje seria ensino médio, eu nunca tive afeição à matemática, né? Eu sempre gostei mais de áreas relacionadas às ciências humanas, como história e geografia, né? Então isso me levou a optar inicialmente por algum curso voltado às ciências sociais. E dentre as opções, nós tínhamos administração, economia ou direito, né? Dentre essas três opções, naturalmente, a que melhor me agradou foi o direito, né? Foi o direito. Só que à época, quando eu fiz o direito, nós tínhamos em Curitiba três faculdades de direito, que era a Federal, a Curitiba e a PUC Paraná. Então eu prestei vestibular e logrei êxito em passar no vestibular da PUC. Posso dizer que o curso de direito ele me cativou, eu acabei gostando do curso. E inicialmente eu enveredei para a área profissional e após ter realizado uma viagem em 97, onde tive uma experiência internacional na área de pesquisa, eu resolvi me enveredar para a área acadêmica. Os estudos, né? Na área de Direito Internacional. Exatamente. Professor, só uma questão. Ao longo do programa, né, realizando algumas entrevistas, a gente vê que os professores acabam seguindo um pouco a carreira dos pais, né? Médico, advogado. Isso. Teve alguma influência nesse sentido? Não, eu posso dizer que não houve, porque na verdade da minha família não há nenhum advogado, então acabou sendo uma escolha própria, digamos assim. Foi o ensino médio que Exatamente, te conduziu. O ensino médio e também na parte acadêmica, uma escolha pessoal, mas também influenciado por outros professores que hoje são nossos amigos, né? E essa tua viagem para o exterior, ela foi durante a graduação ou após? Não, eu colei grau, na verdade, foi em 1992, eu exerci a atividade profissional como advogado, mas, enfim, não me encontrava na profissão de advogado, né? Enfim, vi que faltava algo, né? Então, na verdade, em 1997, eu optei por, enfim, quando eu casei, unir o útil ao agradável, daí fomos morar um período em Barcelona, eu e minha esposa realizando pesquisas. Minha esposa também não é advogada, não é da área do direito, ela é da área médica, e aí eu comecei a tomar um certo gosto, digamos assim, pela área acadêmica, né? Retornando é que eu resolvi me dedicar mais à parte acadêmica, aí com mestrado, e aí nós desenvolvemos aí a nossa carreira acadêmica. E bacharel em Direito não teve na família, mas e professor? Professor também não. Professor também não. Então, abriu o caminho. E é interessante porque isso. O nosso público são tanto os alunos de graduação quanto os alunos do ensino médio que estão buscando. Exatamente. Então, assim, não há um determinismo também na tua carreira, na tua formação. Você que hoje tem uma das maiores formações, um dos maiores títulos que existe na academia, que é o doutor e também o pós-doutorado, né? Então não há esse determinismo, né? A pessoa pode ir construindo a sua carreira independente Com certeza. A única diferença que eu vejo, Vanessa, é a seguinte: como hoje o mercado ele está muito pulverizado, existem muitas faculdades de direito
existem muitos também bacharéis, existe o exame de ordem, etc. Quanto mais cedo hoje o aluno ele se direcionar para uma área, é melhor para ele. Né? Acaba sendo melhor para ele. Por quê? O que nós verificamos hoje em dia é que existem muitos alunos e como existem muitos alunos, muitos bacharéis em direito, o mercado ele acaba por selecionar os melhores. Né? Então a preparação ela é importante. Eu acho que desse ponto de vista, professor, traz uma questão interessante até da parte do que ocorreu, né, na sociedade brasileira, que como você chamou a atenção, quando você fez a tua formação existiam 3 cursos de Direito aqui em Curitiba. Hoje nós temos em torno de uns 20 e poucos, 30 na região metropolitana, são vários. Qual é o teu olhar sobre essa questão? Primeiro sobre o número grande, né, de cursos de Direito, e a outra é essa questão de mercado. Como é que você... eu analiso que isso acaba sendo uma questão, é claro, nós temos a questão acadêmica que indiscutivelmente a questão acadêmica e a questão da formação do profissional que deve estar acima de tudo. Ou seja, e nesse sentido e nesse aspecto, as faculdades, os cursos de direito, cada vez mais têm que exercer um controle no sentido de exigir dos alunos, né? De exigir dos alunos a boa formação. Né? E isso passa também pelo bom preparo e pelo compromisso dos professores em sala de aula. Né? Essa é uma questão. A outra questão é o comprometimento do aluno com o que é dado em sala de aula. Porque, na verdade, nós temos de um lado a Universidade Federal do Paraná, que indiscutivelmente é a melhor. Aí nós vamos ter as universidades em que nós podemos destacar a PUC, que cada vez se destaca. E aí nós podemos dizer, os outros cursos, digamos assim, que eles vão procurar se destacar de acordo com o trabalho que é realizado. Então, nesse aspecto, nós temos a questão da seriedade acadêmica, né? O trabalho interno. De outro lado, nós temos os controles externos, né? Os mecanismos externos. Então, por exemplo, o nosso curso de Direito aqui, ele foi reconhecido agora com nota 5 no MEC. É um indicador positivo. Índices de aprovação na OAB, também esse indicador é um indicador positivo, ENADE. Ou seja, a instituição ela tem que saber trabalhar com esses critérios. Né? Por quê? Porque são critérios objetivos, né? E não adianta a gente lutar contra, etc. Nós podemos, podemos nos indignar, etc. Mas são critérios que quem está na academia, nós devemos observar esses indicadores. Quem está no jogo vai ter que jogar. Exatamente. E por outro lado, nós temos o mercado, né? Ou seja, hoje acaba sendo uma grife, digamos assim, para qualquer instituição abrir um curso de direito. Isso era, há um tempo atrás, isso era mais notório, digamos assim. Hoje, é claro, o MEC está procurando restringir a abertura dos cursos de direito. Sim. Mas, obviamente, existe uma profusão de cursos de direito. E isso faz com que, muitas vezes, os alunos optem pela carreira de direito, achando que o diploma já vai resolver a vida deles, o que muitas vezes não é verdade. Exatamente. Uhum. Aí vem toda a questão da qualificação. Com certeza. Até da própria prova da OAB. Com certeza. Para muitos acaba sendo a prova da OAB, veja, eu diria que é um mal necessário. Não seleciona o melhor aluno ou o melhor bacharel, mas veja, o melhor bacharel ou o melhor advogado, mas veja, o advogado ele vai prestar uma assessoria jurídica ao cidadão, né? À sociedade, ao indivíduo que confia aquela causa ao profissional que ele entende que é capacitado, que é qualificado. Assim como um paciente, ele vai ele vai confiar a sua questão médica, o seu problema de saúde no médico. Sim. Então, a OAB, de uma forma ou de outra, tem esse dever de fiscalizar e de procurar colocar no mercado
eu não vou dizer os melhores profissionais, mas dar conferir uma capacitação mínima a esses profissionais. Né? Até ontem, nessa tua fala, eu estava ouvindo o Eduardo Cunha, que é o presidente da Câmara. Sim, no Roda Viva. Isso, você assistiu. E daí ele colocou essa questão, que ele mesmo apresentou um projeto contrário ao exame da OAB. Sim, Porque nenhuma profissão, até a medicina que você colocou, hoje ela não faz uma prova para que o médico tenha. Né? Daí ele colocou isso nesses termos. Qual que é a tua visão? Né? Uma vez que o Eduardo Cunha é economista. Mas veja, medicina é um curso de 6 anos, você tem a residência médica depois. Presume-se que o médico ele tenha essa habilitação, né? Só que tem um detalhe que não pode passar despercebido. No Brasil, nós não temos tantas faculdades de medicina como faculdades de direito. Né? Então, esse é um problema muito sério. Até a infraestrutura, né, professor? Claro. O curso de medicina ele exige uma infraestrutura de laboratório. Não, e detalhe, muitos médicos eles vão trabalhar, não é minha área, mas eles vão trabalhar em condições em hospitais do SUS ou em hospitais do interior em que não há mínimas condições de trabalho. Né? Então, eu acho que é difícil aqui nós compararmos em virtude do quê? Em virtude do número de bacharéis que são colocados no mercado todos os anos. E tem um detalhe, conforme estabelece a própria Constituição, a advocacia, o advogado é uma função essencial à justiça. Exato. Nós não podemos nos esquecer desse detalhe. Né? Pois então há que ter aí um cuidado com os profissionais que são colocados no mercado. Né? Então, essa é uma questão polêmica, não vou colocar o professor em toda essa polêmica, mas, enfim, é uma questão para quem está fazendo a graduação, pensando, ou os que já fizeram, que estão aí tentando passar no exame da ordem, um direcionamento. Por outro lado, então, você exerceu um pouco da advocacia e depois voltou para a área acadêmica, direcionou para a área acadêmica a partir de uma viagem. E aí, dar uma passada aqui, nós temos pelo menos 5 livros escritos pelo professor Eduardo Gomes, temos mais 2 na fábrica, quase saindo, e que são pelo Uninter também, né, pela nossa editora aqui, a Intersaberes. E daí, professor, essa questão do direito internacional, né? Até a vocação aqui do curso de Direito do Uninter, ele nasceu com essa vocação? Nasceu com uma vocação justamente para o direito internacional. Né? Então, o curso, quando ele foi concebido justamente para ter esse diferencial dentro de uma formação humanista, voltada aqui, questionadora, filosófica do acadêmico. Pensando, né? Então, até no nosso internacional, né? Exatamente. Então, na época que era a FACINTER, né? Faculdade Internacional. Então, a grade, tal qual como ela foi construída lá atrás, né? Ela foi construída com várias cadeiras dentro do direito internacional. Né? Mas aí entra o seguinte, é uma questão de reposicionamento no mercado. Né? Uma questão é você transmitir um ensino, um projeto de excelência dentro de um setor. Mas muitas vezes a própria instituição ela tem que se reposicionar. Né? Por uma questão estratégica, não quer dizer que o projeto anterior ele fosse um mau projeto, muito pelo contrário. É que ela nasceu com essa vocação e ela foi ao longo do tempo modificando. Ela foi sendo modificada, mas também sem perder a qualidade, né? Ganhamos em qualidade, naturalmente, os professores eles foram mantidos. Não né? é à toa que temos nota 5. Não, exatamente, mas isso demonstra também, Vanessa, o quê? Que muitas vezes esse reposicionamento de mercado ele é importante. Por quê? Porque a maioria das faculdades de direito são instituições privadas, né? Sim. Então, essa questão é uma questão interessante, sem perder a qualidade, como aqui nós temos na Uninter. Até porque o curso de Direito, professor, é um dos cursos que tem o maior número de doutores hoje na instituição. Sim, com certeza. É um curso que ele nasce com uma vocação
muito voltada para a qualidade, né? Com para a qualidade certeza, do produto que nós oferecemos lá, que é o professor exatamente. na ponta em sala de aula. E veja, são professores antigos, professores que lecionam em outras instituições também, que têm o comprometimento com a educação, com o ensino. Então isso demonstra excelência. Exatamente. E então, entrando agora especificamente na parte do teu mestrado. Então, você terminou a graduação, advogou um tempo, fez uma viagem e se interessou pelo direito internacional. E como é que se posiciona essa questão hoje do direito internacional? Que eu lembro muito bem, professor, por ser da área de ciência política, quando aconteceu a queda das Torres Gêmeas. Isso, 2001. 2001, houve um grande impacto na área das ciências sociais nos cursos, especialmente de relações internacionais. Né? E junto com isso, cresceu a área do direito internacional. Sim. Né? Até porque na época se buscavam pessoas para comentar, né? E daí que se organizou essa parte internacionalista de uma forma mais organizada em termos acadêmicos no Brasil. E como é que se posiciona essa literatura, a área hoje? Veja, hoje, como você coloca, a partir vamos retroceder um pouquinho mais. Então, a partir do final da década de 90, o direito do século passado, o direito internacional, ele passa a ser objeto de maior atenção dentro da academia, né? Então, os professores, eles passam a perceber que aquela disciplina que antes era uma perfumaria, ela já passava a ter um destaque maior, né? Ela já passava a ter um destaque maior em virtude do quê? Dos assuntos que circulavam aí na agenda internacional. Criação da OMC, Organização Mundial do Comércio, terrorismo, Mercosul, União Europeia, né? Avançando um pouco mais, nós tivemos os atentados ao World Trade Center em 2001. Mas aí ainda o direito internacional não era algo palpável, digamos assim. Ou seja, quando nós trabalhávamos com temas que ocorriam na cena ou na agenda internacional, nós falávamos ainda de temas, ou os alunos sentiam que o direito internacional ainda era algo muito abstrato, né? Ou seja, atentados ao World Trade Center, um atentado que ocorreu lá nos Estados Unidos, ataque ao Pentágono, etc. Ou contenciosos que o Brasil tem dentro da OMC, Brasil contra Canadá, Embraer versus Bombardier, etc. A questão é justamente responder a seguinte pergunta: como é que esses acordos comerciais, ou como é que esses fatos podem impactar na vida, no dia a dia do cidadão? E aí nós temos uma outra leitura também, além do direito econômico, que é a questão dos direitos humanos, né? Então, se nós pegarmos dentro de toda essa leitura, a partir de 2008, 2009, o Brasil ele ratificou a Convenção de Viena sobre direito dos tratados, né? E aí, de forma mais direta, a Corte Constitucional, o STF, o Supremo Tribunal Federal, passou a julgar mais questões de direito interno, digamos assim, mas com base nos tratados, né? Então, passou-se a se discutir com maior força o direito internacional. Porque a grande dificuldade aqui da compreensão do direito internacional, não só para os alunos da graduação, mestrado, advogados, juízes, é essa abstração do direito internacional, é a compreensão do direito internacional, né? Como diz um colega meu, colega nosso, o direito internacional não é algo abstrato que ocorre lá no outro lado do mundo ou em outro planeta. Não, é uma coisa presente, uma questão presente, tanto na área dos direitos humanos como na área do direito econômico e assim por diante. E é claro, aí o direito internacional
ele também vai influenciar as outras áreas do saber, do direito, como... Até porque nessa tua fala eu fiquei pensando muito nas organizações internacionais. Cada vez mais os países eles se organizam a partir dos direcionamentos que nascem dessas organizações internacionais, dos pactos, né, que se celebram entre os países, entre os estados, e isso vai interferir diretamente na vida do cidadão. Com certeza. Quando a gente fala em educação, você tem as diretrizes do Banco Mundial, você tem as diretrizes da própria Organização Mundial do Comércio, né, que vai dizer o tipo de qualificação que a gente precisa. Claro. Então, desse ponto de vista, o direito internacional, ele age diretamente na nossa vida cotidiana. Com certeza. E aí é que tem uma interdependência entre o direito internacional e o direito constitucional, ou entre o direito internacional e o direito interno. Porque, como você bem coloca, essas diretrizes das organizações internacionais, ou a partir do momento que o Brasil ele adere a um tratado, ou tecnicamente ratifica um tratado, ele tem que cumprir esse tratado. Senão ele vai sofrer as consequências, ele vai ser responsabilizado internacionalmente. Como é que ele vai cumprir esse tratado? Ou como é que ele vai cumprir essa agenda internacional? É adotando estes tratados, ou cumprindo essas normas das organizações internacionais dentro do seu ordenamento jurídico interno. Professor, nós vamos para um breve intervalo e daí o professor vai explicar um pouco mais para nós como é que ocorre a ratificação desses pactos aqui, a partir do momento que o Brasil adere a um pacto, como é que se faz a ratificação dentro do nosso país. E nós já voltamos com o programa Vida Acadêmica. Ô Wilson, você que é campeão da educação? Passa a bola, pô. Graduação e pós-graduação é com o time da Uninter. É isso mesmo, eu só jogo em time campeão. Inscreva-se já, uninter.com. Uninter, o grande lance da sua carreira. Voltamos com o programa Vida Acadêmica, hoje com o professor doutor Eduardo Gomes. Professor, essa questão é interessantíssima, né? A gente terminou no primeiro bloco conversando sobre os tratados. Como é que isso é ratificado no Brasil? Veja, quando a gente fala sobre a questão dos tratados, nós temos fases externas e fases internas. Então, vamos imaginar assim, até chegar a etapa de vigência do tratado no plano internacional ou no plano interno, é necessário o cumprimento de determinadas etapas. Primeiro, os estados eles vão negociar o texto do tratado, depois eles vão assinar esse texto do tratado, isso no plano internacional. No Brasil, é a competência do presidente da República negociar tratados, né, e acordos e atos internacionais, mas depois ele tem que mandar para o Congresso Nacional. Normalmente, quem negocia esses textos é o nosso corpo diplomático. Bom, assinado o tratado, ele é encaminhado para o Congresso Nacional e o Congresso Nacional, aí ele vai analisar o texto do tratado, verificar se está de acordo com a nossa Constituição, se está de acordo com a nossa legislação, se há um interesse político, econômico do Estado em ratificar o tratado. Esse tratado ele passa por comissões... Deixa eu perguntar, se ele passa pela comissão ou ele vai direto para plenário? Não, ele passa pelas comissões antes, Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Relações Exteriores, alguma outra comissão relacionada, se for um tratado em matéria tributária, Comissão de Direito Tributário, etc. Bom, aí nós temos o seguinte... Se for um tratado de direitos humanos, esse tratado ele vai ser votado no Congresso Nacional por um quórum de 3/5 em 2 turnos em cada uma das casas. Tá? Se for qualquer outra espécie de tratado que não seja de direitos humanos, passa pelo trâmite simples, né? Então, um turno, maioria simples. Aí, o que o Congresso Nacional pode fazer? O Congresso Nacional ou ele autoriza o chefe de Estado a ratificar o tratado ou não. Se o Congresso Nacional não autorizar o chefe de Estado a ratificar o tratado,
o chefe de Estado, consequentemente, não poderá ratificar. Artigo 49, inciso 1 da Constituição. Compete ao Congresso Nacional resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem compromisso gravoso ao patrimônio nacional. Logo, qualquer tratado que acarrete um compromisso gravoso tem que passar pelo Congresso. Muito bem. Ultrapassada essa fase do Congresso Nacional, expede-se um decreto legislativo que autoriza o presidente da República a ratificar o tratado. Se for um tratado de direitos humanos, e se esse tratado tiver passado pelo quórum de 3/5 em 2 turnos em cada uma das casas, conforme estabelece o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, esse tratado ratificado ele se equivale a uma emenda constitucional. Então, um tratado igual à Constituição. Em relação aos demais tratados, o tratado ele tem o mesmo grau de hierarquia do que a lei. Aqui algumas exceções, daí nós vamos ter como outros tratados em matéria tributária, por força do artigo 98 do Código Tributário Nacional, esse tratado tem um grau de hierarquia superior à lei. Mas aí tem um detalhe, a competência para ratificação é do presidente da República. Ele pode ou não ratificar. E ele também não tem um prazo para ratificar. Então isso pode, vários tratados eles podem demorar para serem analisados tanto no Congresso Nacional, como eles podem tardar, eles podem demorar para serem ratificados pelo Congresso. Perdão, pelo Executivo, pelo Presidente da República. O Congresso Nacional não ratifica, ou ele aprova ou não aprova. Ratificado o tratado ele tem vigência no plano internacional. Se o Estado não cumprir, ele pode ser responsabilizado internacionalmente. No plano interno, o que é necessário? A internalização do tratado, promulgação e publicação do decreto presidencial que ratificou o tratado. Aí ele tem vigência no plano interno, aí nós vamos ter a troca de instrumentos ou o depósito do instrumento de ratificação e o registro na ONU. E, professor, existe na literatura algum tratado que não tenha sido ratificado, que o Executivo tenha mandado e o Congresso tenha rejeitado? Veja, existem vários aí que é possível analisarmos, né? Aí temos que fazer uma pesquisa de campo para analisar. Nada assim polêmico que tenha ficado... Parece que no campo do trabalho tem alguma coisa, não, né? O que nós temos... nós temos, de fato, nós temos a Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados, ela ficou muito tempo em análise no Congresso Nacional até o Congresso Nacional autorizar o Executivo a ratificar. Nós temos também na área do direito do trabalho as convenções fundamentais da OIT. O Brasil, nós temos tem uma convenção da OIT sobre liberdade sindical, que até agora o Brasil não ratificou. Também nós temos a Convenção 158 da OIT, que trabalha com a questão de uma justificativa para a despedida sem justa causa. Essa convenção ela foi objeto de toda uma confusão por parte da República Federativa do Brasil e por parte do desconhecimento dos nossos congressistas. Por quê? Porque o Brasil ratificou essa convenção e, posteriormente, o Brasil denunciou essa convenção. E tem ações que tramitam no STF que questionam a denúncia. E o Brasil está para ratificá-la novamente. O Congresso Nacional está para autorizar o Executivo a ratificar. Então, tem toda uma questão, mas quando nós falamos aqui sobre a ratificação, muitas vezes o que se tem é um interesse político, né? Sim. Do Estado. É claro que é necessário aqui que o presidente ele detenha uma maioria no Congresso, né? Por exemplo, na década de 90, quando o Brasil realizou empréstimos, quando o FMI concedeu empréstimos ao Brasil, esta matéria ela não passou pelo Congresso Nacional e deveria ter passado, mas ela passou pelo Senado, porque nós temos um dispositivo da Constituição Federal que estabelece que compete ao Senado autorizar operações financeiras que envolvam Estado, União e municípios. Quer dizer, à época construiu-se um cenário favorável para a autorização desses empréstimos e para a implementação dessas reformas, né? E também por uma questão de necessidade. Então, diríamos que
Hoje em dia, né, em virtude de todo a questão, o questionamento que se coloca, a condição do governo, o governo teria mais dificuldades, né? Então é necessário aqui esse jogo político. Exatamente. Né? Desse ponto de vista, na tua dissertação, você discutiu exatamente esse tema? Qual foi o tema da tua Na dissertação, eu acabei discutindo, o que eu discuti o que eu pesquisei, o que eu discuti na dissertação, eu fiz um comparativo entre Mercosul e União Europeia, né, ordens jurídicas e a possibilidade de, à época, o Mercosul adotar um tribunal, um sistema de solução de controvérsias nos moldes do Tribunal de Justiça da União Europeia, né, dentro aqui de um regime supranacional, né, o que, na verdade, eu acabei por concluir que isto não seria possível. Por quê? Porque nós temos ordens jurídicas totalmente diferentes. Né? E aí você terminou a dissertação e no doutorado discutiu direitos humanos. Não, ainda no doutorado eu discuti a questão da integração, mas aí já num outro momento eu discuti a questão da integração continental, né? Ou seja, nós estávamos ainda numa fase de abertura comercial, direito econômico, né, de a possibilidade aqui da integração do Brasil dentro da ALCA, digamos assim. Tá. Né? Então, hoje em dia a gente quase nem ouve falar. Pois é, não, porque é um processo que morreu, né, morreu na casca, né. Então, qual era a questão, né? A questão, então, eu passo por essa nova ordem econômica mundial, atentados ao World Trade Center, a questão do regionalismo, multilateralismo. Como é que o Brasil ele poderia se inserir dentro dessa nova ordem mundial? Né? Justamente, isto seria possível através de um fortalecimento do Mercosul. Professor, como cientista política, ouvindo a tua fala e analisando, a gente pensa assim, o quanto que o presidente da República, o quanto que ele joga, quanto que ele atua nesse processo, né, ou você vai por esse caminho, ou vai por aquele caminho, a gente consegue seguir, perceber tendências, por exemplo, no governo do Fernando Henrique, o Itamar Franco, que me parece que teve um diferencial no momento, depois o FHC, depois o Lula, Dilma. O que eu vejo é que são duas linhas, se nós pegarmos o governo do Lula e da Dilma com o governo do Fernando Henrique Cardoso, o governo do Fernando Henrique Cardoso, se nós formos observar, é voltado mais a políticas voltadas ao livre comércio, né, políticas voltadas não a uma consolidação do Mercosul, mas até a um retrocesso do Mercosul por uma zona de livre comércio, e também o diálogo do Brasil com potências hegemônicas, né? Agora, não podemos nos esquecer que na década de 90, o Brasil ratificou o Pacto de San José da Costa Rica e também aceitou a jurisdição da Corte Interamericana de Proteção dos Direitos Humanos. Tá? Então, nós temos essas questões. Fatos importantes. Já não vou entrar em crítica ou elogiar a política exterior de A ou de B. Mas já o governo Lula e o governo da Dilma, da presidente Dilma, eles se destacam por um diálogo sul-sul, como se diz, né? Por um diálogo sul-sul e um olhar aqui para o continente africano. Um olhar para o continente africano, mas também para a América do Sul. Como pesquisador do direito, como pesquisador do direito da integração, o que eu verifico é que hoje na América do Sul, em que nós temos o Unasul, o Mercosul, é uma falta de pragmatismo, né? Ou seja, existe muito discurso ou muita vontade política, digamos assim, mas sem efetividade, né? Ou seja, os chefes de Estado, eles ficam muito no discurso, né? Sem ações efetivas para a busca de um fortalecimento, pode ser institucional, econômico, do Mercosul e, consequentemente, da Unasul. Né? Por exemplo, por que a Unasul não é objeto das minhas pesquisas, e sim o Mercosul? Porque eu até posso estar equivocado,
pela falta de estudo, mas eu não vejo na Unasul algum pragmatismo, né? Algum pragmatismo, algo que existe no Mercosul, né? Mas é claro que a Unasul ela é um projeto interessante, mas eu vejo que é necessário aqui um pragmatismo. E assim, independente da postura do chefe do executivo, como é que você vê a questão da diplomacia, do corpo diplomático? Veja, o nosso corpo diplomático, ele sempre foi um corpo diplomático preparado, né, capacitado, mas ele vai atuar de acordo com a política exterior do país, né? Uma das questões que se coloca hoje aqui, amplamente divulgado na imprensa, é a posição, enfim, isso em decorrência da crise financeira, mas é a inadimplência brasileira junto aos organismos internacionais. Então, longe de se fazer uma crítica, mas estas questões acabam por, de uma forma ou de outra, por arranhar, digamos assim, o nosso elevado conceito. Ou, por exemplo, determinadas condutas do chefe de Estado que, por outras questões, não entrega as credenciais a um embaixador, né, a outro país, a Indonésia, né? É claro, todos vamos condenar a pena de morte, etc., mas o Brasil ele se coloca daí numa situação de fragilidade. Por quê? Porque a Indonésia pretende rever a compra de aeronaves civis do Brasil. Quer dizer, o Brasil se coloca numa posição vexatória. Entende? Então, eu acho que essas questões elas precisam ser revistas, né? Então, nós temos aí correções de rumos que devem ser realizadas. Para quê? Para que a gente não seja chamado injustamente como anão diplomático, né? Então, são alguns ajustes que devem ser realizados. A gente ouve muito falar, no meu doutorado eu fiz 2 cadeiras de Direito Internacional, e lá a gente colocava muito a questão da atuação, né, da diplomacia em si, e se falava muito no tipo de formação, né, do diplomata brasileiro e da formação do diplomata americano, que seria uma coisa mais, lá, muito mais estruturada por países. Então, tem pessoas, pesquisadores que se dedicam cada um a um país, e existe nas universidades, claro que não está restrito à diplomacia. Como é que está essa questão hoje? Veja, aqui no Brasil, o concurso para o Itamaraty, que é um dos concursos mais difíceis, concorridos, é uma carreira muito interessante, ele dá uma formação de um diplomata, digamos assim, não generalista, mas que ele pode atuar em qualquer área, né? Ele pode atuar em qualquer área e, na verdade, o diplomata, ele vai aprender, ele realiza o seu mestrado no Itamaraty, etc., mas ele vai aprender justamente na prática, né? No dia a dia, nas negociações. E o nosso corpo diplomático, isso vem desde há anos, ele é extremamente reduzido e limitado comparando-se com os negociadores norte-americanos ou os negociadores da União Europeia. Então, os Estados Unidos, quando vão negociar na OMC, eles dominam aquele assunto, eles estudam especificamente aquele assunto para debate, né? União Europeia, a mesma forma. No Brasil, em virtude do reduzido número de negociadores, o negociador ele sai de uma mesa de negociação e vai para outra. Então, o que eu diria? A partir de 2000, o Brasil ele se destaca, aqui ele é obrigado aqui, em virtude da internacionalização, aqui, em virtude da sua internacionalização, por estar inserido dentro deste diálogo mundial, dentro da Organização Mundial do Comércio, dentro da ONU, dentro do Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos, o Brasil ele se vê obrigado a atuar nesta esfera mundial.
Quando nós falamos sobre contenciosos, né, dentro da Organização Mundial do Comércio, o Brasil, ainda que ele tenha uma economia, uma pequena economia, comparando-se a Estados Unidos ou a União Europeia, ou a outros países, como a Alemanha, etc., o Brasil é um dos países que mais atua junto ao órgão de solução de controvérsias da OMC. E obtém vitórias, né, como a questão dos subsídios do algodão. E também o Brasil, no começo de 2000, nós tivemos uma controvérsia interessante entre Canadá e Brasil que envolveu o subsídio, a concessão de subsídios no setor da aviação civil comercial, através do PROEX. Né? Outras questões, como a importação de carcaças de pneus, que levou ao fechamento da ABS Coe. Então, todas essas questões, elas envolvem o comércio internacional. É interessante que na fala, assim, quem está nos assistindo consegue perceber que aparentemente essas discussões elas estão longe, mas como elas interferem no nosso dia a dia, na nossa vida, né, inclusive com o fechamento de empresas. Desse ponto de vista ainda, mesmo que o diplomata brasileiro ele tenha uma formação mais ampla, né, na atuação não seja específica como em outros países, você demonstra que somos vitoriosos em várias questões. Mas hoje, pensando assim, no ambiente acadêmico, professor, como que o direito internacional ele poderia contribuir até para o conhecimento dos países aqui, né, da América Latina, né, porque eu vejo que quando a gente viaja para a Argentina, para outros países, como eles conhecem a nossa história e como nós desconhecemos a história deles. Com certeza. Até eu acho que na graduação em Ciências Sociais nós tivemos uma única disciplina de América Latina. E era uma disciplina América Latina falando de todos os países. Né? Como é que academicamente a gente poderia contribuir nesse sentido? Veja, hoje os cursos de direito eles não comportam uma cadeira, né, na sua grade curricular, uma cadeira sobre a América Latina. Né? Então, mas o direito internacional ele é obrigatório? O direito internacional público é obrigatório, mas ele é uma disciplina semestral, né, com 80 horas, 2 vezes por semana. E o direito internacional ele vai trabalhar com a teoria geral do direito internacional. Agora, como é que o direito internacional ele pode contribuir? Os professores, através de incentivo a pesquisas, monografias, incentivar os alunos a desenvolverem monografias, ou também com cadeiras eletivas. É aí que entra o direito da integração. Porque dentro do direito da integração, nós vamos estudar a América Latina. Se não me falha a memória, escrever um livro para nós sobre esse tema. Exatamente, é justamente para o curso de Relações Internacionais. Já é uma contribuição. Com certeza, né? Então aí é o despertar do aluno por parte do professor para a América Latina. E grupo de pesquisa existe hoje aqui no Uninter ou em outra instituição que tem esse tema? Sim, tem. Aqui no Uninter nós desenvolvemos, não diretamente com o direito da integração, mas com direitos humanos e com a América Latina. Aí, né? Então aí a efetividade dos tratados no ordenamento jurídico interno dos estados, porque como eu trabalho no meu grupo de pesquisa com alunos de relações internacionais também, então a gente é obrigado a ter esta abertura. Exatamente. É interessantíssimo, professor, a tua fala. Muito obrigada pela tua presença aqui. Infelizmente o nosso tempo acabou. Prazer é meu. Mas tenho certeza que quem nos assistiu né, consegue colocar uma visão diferenciada a respeito do impacto das relações internacionais na vida das pessoas, né, a sua trajetória no direito, que é muito interessante. Então, muito obrigada pela tua presença aqui. E se quiser despedida... O prazer é meu, agradeço aqui a oportunidade do convite e também incentivo aí os alunos e professores a pesquisarem sobre o direito internacional. Tá? Muito obrigado, é uma honra. Então, nós que agradecemos aqui a presença do professor Eduardo Gomes nos estúdios do Uninter e convidamos a você que queira conhecer mais a respeito do direito internacional, que
indique esse programa para os seus amigos, para os seus colegas. E a literatura, a gente vai estar disponibilizando o título dos livros do professor Eduardo Gomes. E esperamos você na próxima semana aqui no programa Vida Acadêmica. Muito obrigada e até mais.